Agora, a Bíblia lida e explicada com Alain Amorim. Para quem quer ouvir a Palavra de Deus de forma simples e compreensível. Olá, querido ouvinte, querida ouvinte. Este é o programa A Bíblia Lida e Explicada. Eu sou o pastor Alain Amorim. Estamos de volta com o nosso estudo, continuando, na verdade, o nosso estudo no Evangelho de Mateus, no capítulo 26. Hoje vamos considerar os versículos 36 ao 46. Vamos ler juntos a bendita palavra de Deus. Em seguida, foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto e orando e dizendo: meu Pai, se possível, passe de mim esse cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. E, voltando para os discípulos, achou-os dormindo. E disse a Pedro: então nem uma hora pudestes vós vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo: meu Pai, se não é possível passar de mim esse cálice sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. E, voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela 3ª vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e lhes disse: ainda dormis e repousais? Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Chegamos num momento crucial nessa passagem de Mateus 26, momento em que Jesus demonstra toda a sua angústia e toda a sua humanidade. Mas nós veremos no nosso estudo que mais do que apenas provar que ele era humano e por isso suscetível à tristeza e à dor, nós vemos aqui nessa passagem um grande exemplo de Jesus para nós. Então o texto começa dizendo que a partir do momento que Jesus saiu de onde eles tomaram a ceia, eles foram a um lugar afastado e a um jardim chamado Getsêmani. Ali Jesus se separou do grupo dos discípulos, indo apenas com uns poucos para que orassem com ele. Então Pedro e outros 2 foram com Jesus um pouco mais adiante para orar. E Jesus pede que Pedro e os outros 2 orem com ele. E Jesus, inclusive, informa o motivo que o estava inicialmente levando a orar. Ele diz assim no verso 37, estou angustiado, minha alma está profundamente triste até a morte. Verso 38 também, ficai aqui e vigiai comigo. Jesus queria a companhia dos seus discípulos para orar com ele, apoio de oração nesse momento tão difícil, tão angustiante. E a angústia que estava tomando conta do coração de Jesus certamente era por causa do que estava por acontecer. Como nós já dissemos várias vezes, Jesus sabia exatamente o que estava por vir. Jesus sabia exatamente que caminho ele trilharia e que o conduziria até a cruz. Mas isso, meu querido ouvinte, minha querida ouvinte, não significa que Jesus estava passivo com relação a isso, que ele não sentiria o que aconteceria.
Eu sei que, como Deus, havia uma resolução por parte de Jesus por causa da vontade de Deus que ele sempre soube. Mas, humanamente falando, Jesus aqui dá vazão ao sentimento que estava tomando o seu coração, porque do ponto de vista humano, Jesus sofreria horrores. Do ponto de vista humano, aquilo que aconteceria com Jesus seria praticamente impossível de suportar. Por isso, Jesus busca o auxílio de Deus. Por isso, a comunhão com o Pai nesse momento é tão importante, porque, sem dúvida, Jesus queria levar a Deus a angústia e a aflição que estavam tomando conta do seu ser. E humanamente falando, talvez Jesus estivesse diante de sentimentos que ele jamais havia sentido em termos humanos. Talvez justamente a proximidade e o horror da morte que se seguiria tivessem tomado o coração de Jesus de uma tal forma que ele precisava de comunhão com Deus para suportar um pouco, para suportar aquilo que aconteceria dali a pouco, melhor dizendo. Então, verso 39 diz: adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passe de mim esse cálice. O cálice aqui é uma referência ao sofrimento e a tudo que aconteceria com ele. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. E o texto diz que Jesus orou por 3 vezes essa mesma oração, dizendo a mesma coisa. Havia uma disposição no coração e da vontade de Jesus de se submeter ao Pai. Talvez Jesus orasse e na oração dele já houvesse um reflexo de que ele entendia, em termos do propósito de Deus, que não era possível que aquilo passasse dele. Talvez Jesus já entendesse isso e soubesse isso, mas humanamente falando, Jesus se coloca na presença de Deus para compartilhar daquela angústia, daquela dor que estava tomando conta do seu ser. E a lição que eu disse para vocês anteriormente, que Jesus quer deixar conosco aqui, é a sua obediência, é a sua submissão a Deus e ao plano de Deus. Ainda que isso resultasse em sofrimento, ainda que isso resultasse nessa angústia que ele estava sentindo e certamente nas dores físicas que se seguiriam por causa dos socos, por causa do fato de que Jesus apanharia, por causa do fato de que Jesus seria açoitado cruelmente na cruz, vituperado, como nós sabemos que ele foi. No entanto, Jesus nos dá um exemplo de submissão ao plano de Deus, de submissão à vontade do Pai. E aqui, essa intimidade do Pai e com o Pai nos permite ver essa cena como uma cena de um filho que clama ao seu pai, pedindo por alívio, pedindo por socorro. E certamente Deus socorreu o seu filho. Nós vemos que o texto caminha, Jesus volta aos discípulos e os encontra dormindo. E diz assim no verso 40, então nenhuma hora pudestes vós vigiar comigo? Jesus esperava que seus discípulos o estivessem apoiando. Jesus esperava que seus discípulos estivessem com ele, compartilhando daquela dor, já que ele já tinha avisado que a alma dele estava conturbada, estava triste. Mas os discípulos, tomados de sono, não vigiaram com ele. E Jesus exorta: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Ora, é sobremodo alarmante aqui o fato de que Pedro já tivesse sido avisado que ele trairia Jesus. E aqui nesse momento, ao invés de orar e vigiar, Pedro está dormindo com os outros, completamente alheios àquilo que está por acontecer. Os discípulos estão tomados de sono. Jesus volta e ora mais uma vez, e o texto diz com as mesmas palavras. Jesus está alerta. Esse é outro exemplo para nós aqui. Não somente a submissão de Jesus, não somente a sua
submissão ao Pai, ao plano do Pai, mas Jesus exemplifica esse alerta, esse estado de alerta, esse vigiar para não entrar em tentação. Aos discípulos ele disse: vigiai e orai, porque a carne é fraca, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Jesus faz exatamente isso, ele vigia e ora, busca a Deus para que aquilo que ele estava sentindo no espírito e em espírito estava orando, em completa submissão a Deus, fosse então transferido para a sua própria carne, e ele não fraquejasse, e ele não se entregasse ao sentimento que estava tomando o seu coração. Jesus, buscando o Senhor, buscando o seu Pai, se enche de coragem e se enche de força física para suportar o momento de dor que estava chegando. Ele vai segunda vez, e o texto ainda diz que ele vai a terceira vez, porque o verso 43 diz que ele voltou e encontrou os discípulos ainda dormindo. Jesus ora pela terceira vez, verso 44, e volta e finalmente acorda os discípulos, porque aquele momento ali o fortaleceu para o que viria em seguida. O verso 45 diz então: voltou para os discípulos e lhes disse: ainda dormis e repousais? É chegada a hora, o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Jesus, plenamente consciente do que está por acontecer, se fortalece e se revigora. Certamente essa atitude de Jesus aqui nos dá certeza de que os momentos que ele gastou na presença de Deus foram suficientes para recobrar as forças, para retomar o ânimo e retomar o foco, porque era preciso cumprir aquilo que ele veio fazer. Por isso Jesus diz: levantai-vos. É como se Jesus estivesse dizendo: olha, fiquem prontos, porque o que está para acontecer vai começar a acontecer agora. Que disposição, que exemplo do nosso Mestre, que diante da dor insuportável, humanamente falando, que ele passaria, ele se submete a Deus. Que exemplo para nós, que num momento em que certamente a sua carne fraquejaria, ele se submete a Deus, busca forças para que ele suporte espiritualmente e que essa força espiritual se estenda para que o seu corpo também se submeta à vontade soberana de Deus. Que exemplo para mim e para você de como nós podemos suportar até as mais difíceis horas de luta e de dor, de como nós podemos passar pelos vales, pelo vale da angústia, o vale da sombra da morte, como nos diz lá o Salmo 23, com o auxílio de Deus, que pode nos ajudar até mesmo quando nós estamos a ponto de fraquejar. Nós vamos continuar o nosso estudo do capítulo 26 no nosso próximo encontro. Até lá, então, que Deus abençoe a sua vida. Acesse agora nossa plataforma e baixe os podcasts www.rede316.com.br. A Bíblia lida e explicada com Alain Amorim.